De número 46, quantos acharam? Diga amém. Depois foram para Jericó. E saindo ele de Jericó com os seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, parando, disse que o chamasse. E chamaram o cego, dizendo: tenha bom ânimo, levanta, que ele te chama. E ele, lançando de si a capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse: que queres que eu te faça? O cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Coloque a sua mão sobre o texto sagrado, vamos falar com Deus. Pai, esta é a tua palavra, ela é fiel e ela é digna de toda a atenção. Fale conosco, Senhor, porque precisamos da sua presença em nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Amados irmãos, hoje nós queremos falar sobre um texto muito peculiar, sobre as atitudes de determinação e fé para transformar as circunstâncias da vida. Para acontecer algumas transformações, vai depender de muita determinação e fé. Então, as atitudes com determinação e fé são capazes de transformar circunstâncias. Eu não sei como é que você se encontra aqui hoje, mas hoje você vai ser desafiado. Nós seremos desafiados na nossa determinação e na nossa fé. Às vezes a gente acha que a gente tem fé, às vezes a gente acha que a gente é determinado, até o dia que a gente bate de frente com uma circunstância que só a mão poderosa de Deus, até o dia que você faz um monte de coisa e nada acontece, e aí vai exigir de nós determinação e muita fé para seguir adiante. E existe um exemplo maravilhoso para nós deste cego chamado Bartimeu. Na realidade, a Bíblia não revela o verdadeiro nome deste cego. Não, pastor, mas o nome dele é Bartimeu. Não, o nome dele não é Bartimeu, embora fala-se que ele é Bartimeu. Na realidade, a palavra Bartimeu, ela é dividida em duas palavras: Bar, tracinho, Timeu. A palavra Bar, no original do aramaico, significa filho, e Timeu é o nome do seu pai. Então, na realidade, o nome dele era filho de Timeu. É assim aqui em vários lugares, é assim: quem é que fulano de tal? É filho de fulano. Hoje, ele conseguiu um desconto na água de coco, porque eu sou neto de Israel. Essa é a senha. Né, Israel? Israel é conhecido mais que nota de R$2 aqui na cidade. Rapaz, nós chegamos, a mulher: você é de Búzio? Aí ele falou assim: não, eu não sou de Búzio, eu sou neto de Israel. Aí é mais pesado ainda, né? Rapaz, só vou, essa é a senha, tá, Israel? Então, você é meu avô a partir de agora, tá? Conseguimos desconto na hora. Ou seja, porque era comum dizer de quem você era filho, de quem é você, quem é seu pai, quem é a sua mãe, quem é a sua família. É muito comum isso. Então esse cego era conhecido como filho de Timeu, Bartimeu, filho de Timeu. E aí você leu o texto e nós conseguimos olhar aqui que existe passos para termos uma transformação da circunstância. Porque existem circunstâncias que elas vão passar por um processo de transformação. Nem sempre Deus vai te dar o que você quer, mas Deus vai te entregar aquilo que você precisa. São coisas totalmente diferentes. Ter o que quer uma coisa,
mas ter o que é necessário é uma coisa. A Bíblia diz que o Senhor vai suprir todas as nossas necessidades e não as nossas vaidades. Você reparou que talvez você está pedindo para Deus não tem a ver com necessidade, tem a ver com orgulho? Tem a ver com vaidade? Tem a ver com vingança? Às vezes a gente pede algo para Deus, Deus fala assim, se eu te der, você estraga a tua vida. Não é verdade? A vingança não pertence a nós. A Bíblia diz que a vingança pertence ao Senhor. Se alguém te fez mal para te prejudicar, descansa o seu coração, não fez mal para você, fez sobre a unção que Deus colocou na tua vida. Então veja só, então, uma das coisas que nós devemos fazer é saber pedir. A Bíblia diz, pedi e não recebeis, porque pedi mal. Será que nós estamos pedindo corretamente? Então nós precisamos em aprender princípios extraordinários, para nós entendermos o princípio da transformação das circunstâncias. Transformar a circunstância não é conseguir sempre o que quer. A pessoa fala assim, pastor, eu orei, Deus não me deu o que eu queria. Mas se você for conversar com essa pessoa direitinha, Deus não deu o que aquela pessoa queria, mas Deus entregou tantas outras coisas que a pessoa não percebeu. Pare para pensar, às vezes você pede algo para Deus e você vem reclamando, já atendi muita gente, já atendo muita gente, e reclama, pastor, eu pedi, aí eu falo assim, abre a sua visão, tenta ver ao seu redor, o quanto de coisas Deus já fez na sua vida, e você, aí a pessoa olha e fala assim, nossa pastor, Deus me deu além do que eu pedi então, porque nem sempre que você está pedindo, é um grande milagre, mas a transformação que você tem no processo, que é o maior milagre. A oração, antes de mudar a circunstância, ela muda primeiro quem ora, mas a oração também muda a circunstância. Mas o que adianta mudar a circunstância se quem orou não foi mudado pelo processo? O que adianta você olhar para o lado e Deus mudou tudo, menos você? O milagre não aconteceu ainda. O maior milagre não é o que acontece do lado de fora. O maior milagre é o que acontece do lado de dentro. O maior milagre não é ter tudo na tua mão, mas é Deus ter você na mão dele. Eu quero que Deus coloque uma bênção na minha mão. Esse não é o maior milagre. O maior milagre é Deus dizendo, eu tenho você na palma das minhas mãos. Muitos querem vitória, mas não entendem que existe uma atitude de determinação e fé. Existe na história desse cego, eu falei semana passada, que uma das coisas que Deus faz acontecer, de um milagre acontecer na nossa frente, ou de um testemunho de alguém, ou de um testemunho numa pregação como essa, é que a gente aprende com o milagre do outro. E hoje nós vamos aprender ainda mais com o milagre do cego Bartimeu. Interessante que diz a Bíblia Sagrada, que diz o texto que quando ele ouviu falar de Jesus, e aí interessante que o texto fala, né, que ele estava sentado junto ao caminho mendigando, ele estava no processo de esmola, e diz a Bíblia que ouvindo que era Jesus, ele começou a clamar. Quando ele ouviu que era Jesus, ele começou a clamar. Ele exerceu o que ele tinha. Ele começou a clamar dizendo, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Quando ele sabe que Jesus, porque ele era cego, mas ele não era surdo. E ouvindo falar de Jesus, ele começou a clamar. Ele clamou por quê? Porque ele estava ouvindo. Porque o fato de uma área da tua vida não estar funcionando, não significa que você vai ter as outras áreas da sua vida paralisadas. O que esse cego nos ensina? Que ele não conseguia enxergar alto, mas ele conseguia ouvir. Ou seja, mesmo eu não conseguindo enxergar, alguma coisa eu vou fazer para alcançar o meu objetivo e o milagre que Deus
tem para a minha vida. Ele poderia dar desculpa, mas eu sou mendigo. Ele poderia dar desculpa, mas eu sou cego. Ele poderia estar dando desculpa, eu sou deficiente. Ele poderia dar desculpa, mas ninguém me ajuda. Ele poderia não. Mesmo ele sendo deficiente, ele usou outras áreas da sua vida para gerar o seu milagre. Ele usou outras áreas da tua vida com fé e com determinação para alcançar o seu milagre. Talvez você não seja cego, mas talvez você não tenha recurso, talvez você não tenha conhecimento, talvez você não tenha ajuda, mas alguma coisa você tem que pode ser feita para gerar um milagre extraordinário na tua vida. Não usa a sua limitação como desculpa para não fazer aquilo que precisa ser feito. Use outras áreas da sua vida para clamar para o milagre de Deus na sua vida. Alguém aqui já pegou essa palavra aqui hoje e pode reagir dando glória a Deus? Eu sou cego, mas você anda. Mas eu sou cego, mas você pode gritar. Você pode desenvolver outras habilidades na sua vida que você não tem através de uma necessidade. Você pode desenvolver outras habilidades da sua vida a partir de uma dor. Ele não precisava enxergar para alcançar o milagre, ele precisava usar outras áreas da vida dele para alcançar. Você está esperando o quê? Para começar a se movimentar. Você está esperando o quê? Para que algo possa acontecer. Ele clamou, ou seja, não existe atitude com determinação e fé sem oração. A oração é a chave da vitória. A oração é a respiração da alma. Deus não responde nada que não seja através da oração. Deus não responde a desespero, Deus responde a oração. Deus não responde a reclamação, Deus responde a oração. Deus não responde a fofoca, Deus responde a oração. Deus não responde a murmuração, Deus responde àquele que ora. Tem alguém aqui que vai começar a orar a partir de hoje? É interessante que quando ele começa a clamar, muitos começaram a repreender. Cala sua boca. Diz a Bíblia que começaram, cala sua boca, fica quieto. Só o Benjamin que pode gritar, gente. Está reclamando, está clamando aqui, ó. Benjamin já tá colocando em prática a pregação. E Benjamin é pentecostal. Ele já grita. Mas interessante é que quanto mais ele clamava, as pessoas repreendiam ele para que se calasse. É sempre assim. Quando você está perto do teu milagre, vai se levantar oposição para parar o teu clamor. O que eu faço então? Continue clamando, continue orando, porque a oposição não pode te paralisar. A oposição tem que ser uma vitamina para você continuar. Meu irmão, a oposição não pode te paralisar. Use a oposição como uma gasolina, como um fator de motivação. Quanto mais tentam te parar, mais você tem que se levantar com fé. Quanto mais tentam te parar, mais você tem que clamar: Jesus, filho de Davi. Pastor, então quer dizer que vai se levantar a oposição? Vai. Você vai levar pedrada, você vai ser humilhado, você vai ser esculhambado, você vai ser esquecido, mas o seu clamor vai atravessar qualquer oposição e vai chamar a atenção de Jesus. Tem alguém aqui que vai começar a clamar, e eu quero profetizar: haverá resposta dos céus à sua oração e ao seu clamor. Alguém recebe esta palavra reagindo, dando glória a Deus? Haverá resposta. Sabe aquela oração que você está fazendo às 3 da manhã? Deus vai ouvindo. Oração é igual depósito. A gente ora hoje, amanhã acaba. Não, oração é igual um depósito. Quanto mais você ora, você aumenta o teu estoque. Vai orando. Está nada acontecendo, mas você está aumentando o teu estoque.
Oração, você vai orando, parece que você ora hoje, acaba amanhã. Não, a oração é um depósito, você vai orando, vai orando, vai orando. Não tem nada acontecendo, mas você está aumentando o seu estoque, está aumentando o teu depósito. Daqui a pouquinho, Deus vai te colocar numa situação, e Deus vai dizer, está na hora de abrir o teu depósito e começar as respostas das suas orações. E vai ter milagre, quando chegar na tua mão, você vai lembrar, eu lembro que eu orei por isso 3 horas da manhã, eu lembro que eu orei por isso na consagração, eu lembro que eu estava domingo, no dia 23 de março, recebendo uma palavra de resposta de oração. E grave essa palavra aqui na sua agenda, porque na agenda de Deus já aconteceu. Haverá resposta do teu clamor. Deus colheu a tua lágrima, Deus ouviu cada frase da sua oração. Vão tentar te calar? Vão. Vão tentar te paralisar? Vão. Vão te repreender? Vão. É interessante que Jesus, parando, pediu para chamar. A Bíblia não fala quem são as pessoas, quais pessoas foram chamar o cego, mas tudo indica que quem foi chamar o cego foi aqueles que mandaram ele calar a boca. Fica imaginando Jesus parando assim, faz o seguinte, deve ter chamado a atenção aquele clamor, tanto o clamor chamou a atenção de Jesus, quanto aqueles que repreenderam ele mandando calar a boca. Acredito que chamou a atenção. Jesus faz o seguinte, vai lá e chama ele. Eu fico imaginando ele engasgando, como é que é, mestre? Eu estou te ajudando, ele não te atrapalhar, e o senhor está mandando ir lá? É sim. Porque sempre aqueles que entram no teu caminho para te atrapalhar, estão promovendo o teu futuro de bênção. De alguma forma, quem te atrapalha está te ajudando. Escuta isso aqui. Para de ter raiva das pessoas que te fizeram mal ou que te fazem mal. Elas estão sendo instrumento para promover a próxima estação de Deus na sua vida. Foi Golias que promoveu Davi. Michael Murdock diz o seguinte, que os nossos amigos nos fazem bem, mas são os nossos inimigos que nos promovem. Quem tenta te atrapalhar, quem tenta te prejudicar, na realidade, Deus está pegando aquela maldição e está transformando em bênção. Sabe por quê? Porque você já reparou que depois da perseguição que você passou, você orou mais? Você passou a orar mais? Você já reparou que depois que você sofreu um baque violento de perseguição, você passou a jejuar mais, buscar mais a presença de Deus? É Deus usando os seus inimigos para te fazer ficar mais crente, para você buscar mais a presença de Deus. Já reparou que a luta que você passou e venceu, você já não é mais a mesma pessoa? Existe um Davi antes de Golias, e existe um Davi depois de Golias. Então recebe esta palavra que eu quero profetizar. Haverá um antes e um depois seu, depois deste milagre. Quando acontecer esse milagre dessa estação do favor de Deus, você não será mais a mesma pessoa. Haverá um antes e um depois. Vão olhar para você, o que aconteceu com você, mulher? O que aconteceu com você, homem? Eu estou numa nova estação, eu amadureci mais, eu estou orando mais, eu estou jejuando mais, eu estou lendo mais a palavra, eu mergulhei na presença de Deus, eu agora estou enxergando aquilo que eu não enxergava, eu agora estou mergulhando na presença de Deus. Meu Deus do céu, alguém aqui está entendendo o que o Senhor está falando? Chamou. Então, quem entra para atrapalhar, acaba ajudando. E eu poderia dar vários exemplos. Os irmãos de José tentaram vender José, acabaram promovendo ele a governador. Vão tentar matar José. Pô, mas os irmãos de José fizeram isso? Sim. Geralmente você vai se decepcionar com pessoas muito próximas a você. Quer ver um exemplo? Os irmãos de José, não entenderam que outra hora eu vou pregar sobre isso, mas só vou dar um insight importante, um ponto importante. Os irmãos de José não entenderam que quando José fosse promovido naquele sonho, eles também seriam abençoados. Porque Deus não abençoa, não te dá sonhos só para você ser abençoado. Deus te dá sonho para abençoar você e as outras pessoas. Está entendendo? Então os irmãos de José não entenderam. Cara, quem vai ser abençoado sou eu.
Quanto mais José for abençoado, mais eu serei abençoado. Só que eles não entenderam, eles tiveram inveja. Está claro isso? Outro exemplo, Judas. Judas não foi escolhido por Deus para trair Jesus. Judas não nasceu um traidor. Judas se tornou um traidor. Ninguém nasce infiel. Ninguém nasce desleal. Todo desleal, todo infiel, ele se torna infiel. Muito pelo contrário, Judas era uma pessoa de alta confiança de Jesus. Que isso, pastor? A Bíblia fala que ele era tesoureiro do ministério de Jesus. Tem que ser de confiança ou não tem que ser? De extrema confiança, sim ou não? Então o tesoureiro abandonou Jesus. Judas tinha o melhor pastor. Judas tinha o melhor mestre. Judas tinha o melhor conselheiro. O que faltava para Judas? Ele tinha o melhor conselheiro. Mas ele decidiu no coração abandonar a caminhada com Jesus. E nós precisamos entender que haverá oposição, haverá traição, haverá dor, haverá angústia, haverá oposição, haverá todo tipo de luta para impedir. Agora você precisa entender isso e guardar isso no seu coração. Se a luta está grande, se a luta está intensa, entenda uma coisa: a nossa promessa, a nossa conquista, a realização do nosso sonho é proporcional ao tamanho da guerra que a gente está enfrentando. Então, se você está enfrentando uma guerra gigante, se você está enfrentando uma guerra difícil, entenda que a bênção é proporcional. Então, em vez de você reclamar pela luta, começa a celebrar pela bênção que está chegando. Porque essa luta é Deus dizendo: fica tranquilo que está chegando algo extraordinário na sua vida. Fica tranquilo que, meu Deus do céu, não acredito que você está com essa mão para baixo. Levante essa mão aí agora e recebe esta palavra dos céus sobre a tua vida. Cadê a bateria? Tem uma palavra dos céus sobre as nossas vidas. Aí, quando ele chega, depois de ser repreendido, Jesus olha para ele. E é interessante que as pessoas que... Há muito detalhe na Bíblia, né? Quem chama o cego fala assim, tem bom ânimo, levanta que ele te chama. Tem bom ânimo, levanta que ele te chama. Ou seja, quem repreendeu, mandou ele cair, abaixar, mandou agora ele ficar de pé. Quem estava abaixando ele, mandou ele se levantar. Quem estava afastando ele, Jesus falou assim, ele está te chamando. É porque a oposição acelera o processo de conquista na nossa vida. Tiveram que abrir um corredor para ele no meio da multidão. Abre aqui porque o cego precisa passar. Então quem mandou ele calar a boca, falou assim, tem bom ânimo. Quem mandou ele assim, fica quieto, está falando assim agora, tem bom ânimo. Quem mandou ele baixar a voz, falou assim, pode se levantar. Quem mandou ele se afastar, falou assim, o mestre está te chamando, eu vou te levar até ele. Quem entrou no teu caminho para te atrapalhar, você não precisa ter raiva, nem dor, nem angústia. Na realidade está abrindo um caminho de acesso ao sonho e o projeto de Deus na sua vida. Pare de reclamar porque falaram mal, estão acelerando a bênção de Deus na sua vida. Pare de falar que te jogaram para baixo. Pare de falar que não tem jeito. Pare de olhar para isso, não, olha, quanto maior a tua luta, a tua vitória é maior ainda. O teu sonho é proporcional ao tamanho da adversidade. Essa adversidade, Deus está dizendo, fique tranquilo, vem um ano do sobrenatural sobre a tua vida. Este mês, Deus ainda tem um milagre para ser liberado na tua direção. Quem crê que ainda é esse mês, haverá uma resposta na sua direção. Só quem recebe esta palavra reage. Aí interessante que Jesus olha para ele e fala assim, o que queres que eu te faça? Eu preciso correr. Que pergunta, irmãos. O cara é cego, chega até Jesus e Jesus fala assim, o que queres que eu te faça? Isso é pergunta que se faça. Porque era comum na época você andar pelas ruas e os cegos, os coxos,
pedirem esmola, pedirem moeda, pedirem dinheiro e não pediam cura. Era comum viver das esmolas. Era comum viver de outros favores e não daquela cura. E Jesus perguntou: o que queres que eu te faça? Porque se você for parar para pensar, se aquele cego for curado, ele para de ter esmola. Se aquele cego for curado, ele para de ter a atenção da misericórdia de outras pessoas. Tadinho dele. Não vai ter mais tadinho. Ele vai ter que viver de outra forma e não mais das esmolas. E será que todo mundo está disposto a viver disso? Eu me lembro de um irmão que chegou para um grupo de amigos, estava com um problema no coração, e ele falou: irmãos, eu estou com benefício do INSS por causa do problema do coração, e eu quero que vocês orem para mim, que eu posso perder esse benefício, eu não quero perder. Aí os irmãos falaram: não, nós vamos orar para Deus te curar. E não, para Deus me curar não, porque se eu for curado eu perco o benefício. Irmão, vamos orar para Jesus curar o teu coração. Não, mas se eu for curado eu vou passar na perícia e aí eu vou perder o benefício. Então ele não queria ser curado, ele queria viver de esmola, ele queria viver de benefício. Será mesmo que você quer ser curado mesmo? Será mesmo que você quer ser transformado? Porque se você for transformado, você não vai depender da pena de ninguém. Você não vai depender de um. E tem gente que gosta de viver de pena. Tem gente que gosta de viver de esmola. Tem gente que se você der um emprego não quer. Tem gente que você fala assim: pode estudar, não quer estudar, não quer emprego, não quer trabalhar, mas quer esmola. Se você for parar para pensar, se Jesus te colocar num prumo, você não vai ter mais ajuda de ninguém. É o contrário, é você que vai ter que ajudar as outras pessoas. Se Jesus curar você, se Jesus fazer um homem e uma mulher resolvida e madura, você não vai ser mais coitadinho, ninguém vai te ligar mais, ninguém vai te visitar mais, ninguém vai passar a mão na tua cabeça, você não vai poder ficar reclamando porque não te deram a paz do Senhor, porque não comemorado a festa que você queria, porque não ligaram te dando parabéns. Você vai ter que levantar e falar assim: chega de mimimi, chega de reclamação, eu não posso ficar dependente mais disso. Está na hora de crescer, está na hora de amadurecer, está na hora de ser curado, está na hora de sair dessa cegueira espiritual e andar. O que queres que eu te faça? Lembra dos discípulos? Chega para o coxo na porta: não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Mas o que ele queria? Ele queria prata, ele queria ouro. Algumas coisas que a gente fica pedindo para Deus não é de fato bem definido. Então o que eu aprendo com esse cego? Ele tinha um pedido específico, claro e definido. Ele sabia o que queria, então ele já foi decidido, com um objetivo claro. Ele sabia o que queria e ele fez de tudo para alcançar aquilo. Olha que interessante, né? O que queres que eu te faça? Será que Jesus hoje pegasse qualquer um de nós e falasse assim: o que quer que eu te faça? Será que eu e você vamos saber pedir para Deus o que é necessário? Será que vamos ser claros? Será que vamos ter um objetivo claro e definido? Você vai chegar para Deus: Senhor, eu quero trocar minha bicicleta. Você sabia que tem gente que ora por essas coisas? Será que você vai saber o que vai falar para o mestre? O que precisa ser mudado? O que queres que eu te faça? É uma pergunta ao mesmo tempo simples, mas ao mesmo tempo desafiadora. Porque dependendo do que aquele cego fosse pedir, a vida dele não ia mudar absolutamente nada. Mas o pedido dele foi tão autêntico, foi tão específico, que aquilo ali foi capaz de mudar a vida dele. Ele clamou. Por que ele clamou? Porque a gente não pode ficar parado diante do milagre. Deus opera quando o homem também coopera. Existe o operar de Deus, mas existe a cooperação humana.
Ele fez Lázaro sair do túmulo, mas quem teve que tirar a atadura foram os outros. Porque aquilo que é para o mestre fazer, fica tranquilo, ele já está fazendo. Mas aquilo que cabe a cada um de nós, nós devemos fazer. Não basta querer. Alguns falam, querer é poder. Querer não é poder. Agir sim. Uma atitude com determinação e fé, sim. Aí eu quero muito, não quer dizer muita coisa. Querer é apenas o começo. Mas o que determina é a nossa atitude e determinação de fé. A atitude daquele cego foi pontual, foi clara, foi objetiva. Sair daquela cegueira é deixar de ser mendigo. Sair daquela cegueira é sair da dependência dos outros, é não ser mais um coitado. E tem gente que gosta de ser coitado, sabe por quê? Porque tem intenção, tem carinho, tem o aconchego das pessoas. Mas ele agiu com fé. Mas a fé, ela tem que ser acompanhada de atitudes. A fé tem que ser acompanhada de uma ação, porque a fé sem obras, ela é morta. Então precisa de uma atitude de fé. Faça a sua parte. Além de fazer a sua parte, tenha o objetivo e a visão clara daquilo que você quer. Tem gente que não sabe o que quer. Deus me dá uma bênção. Que bênção? Deus abre a porta. Que porta? Seja claro nessa porta. Deus opera um milagre. Que milagre? Que milagre? Seja específico. Seja claro naquilo que você quer. Seja detalhista naquilo que você quer. Coloca diante de Deus que está no seu coração. É claro que sempre haverá empecilhos. Eu poderia usar vários exemplos. Neemias, quando foram construir os muros de Jerusalém, Sambalate e Tobias tentaram parar. Você acha que não vão tentar parar você? Tentaram parar Neemias, não vai parar você? Tentaram parar o cego, não vai parar você? Tentaram parar Jesus, não vai parar você? Quantas vezes eu atendendo pessoas no final do culto, pastor, quero te contar uma situação que o senhor olha. Estou passando por uma luta no trabalho, estou passando por uma luta. Primeira coisa que eu falo, parabéns. A pessoa, parabéns, pastor. Parabéns. Porque essa luta vai definir um novo tempo de Deus na sua vida. Você que está enxergando a luta como luta, Deus está enxergando essa luta como uma oportunidade. Vem coisas extraordinárias. Não pode deixar ser dominado pelo desânimo. O jovem aproveitou, o cego aproveitou a oportunidade. A oportunidade de estar perto de Jesus. Irmãos, eu visito muitos hospitais. Eu visito muitos lugares difíceis, de muita dor. Você está num culto como esse, deveria agradecer a Deus. Tem uma multidão de pessoas que queriam estar aqui. Quantas vezes eu entro no hospital, alguém fala assim, pastor, que culto abençoado. Porque eu consegui ter a sensação do que Deus está fazendo no culto aqui no leito do hospital. Mas eu queria estar lá pulando, levantando a mão e dar glória a Deus com os irmãos. Quando o pessoal levanta a mão, quando eu escuto, eu queria estar lá vivendo isso. E você está aqui, talvez não esteja entendendo o milagre que é estar aqui. O milagre que está recebendo aqui. Eu tenho certeza que essa palavra que você está recebendo aqui vai te segurar nos próximos 3 meses. Por quê, pastor? Porque cada situação que você passar, você vai lembrar de aquilo que Deus está falando aqui hoje. Você vai lembrar de cada detalhe daquilo que Deus está falando aqui hoje. Essa mensagem não é porque o pastor Inácio está pregando. Eu sou um vaso e o vaso é de barro. Essa mensagem não é minha. Essa mensagem é do Eterno de Israel. Essa mensagem vai manter você e eu de pé para os próximos meses da história da tua vida. E eu quero profetizar. Quem aqui acredita em palavra liberada do altar, eu vou profetizar. Tem milagre de Deus chegando sobre a história da tua vida.
Meu Deus do céu, Xamanda, Cantaramanaraba, Xamanai, há uma unção dos céus sendo liberado sobre a tua vida, e quem tiver um objetivo claro, ouvirá: o que queres que eu te faça? Deus vai operar um milagre. O que queres que eu te faça? Tenha medo, pastor. Foi eu orar que começou a se levantar o inferno. Parabéns. Pastor, foi eu abrir uma célula na minha casa que se levantou o inferno. Parabéns. Pastor, foi eu entrar no ministério que se levantou o vento contra a minha vida. Parabéns, porque você está incomodando o inferno. John Wesley, grande avivalista do século XVIII, toda vez que ia evangelizar, ele achava estranho quando não levava uma pedrada. Ele achava estranho e falava: Senhor, qual é o meu pecado? E perguntava: por que você está achando que... Porque ninguém se levantou contra mim, ninguém falou mal de mim, ninguém jogou uma pedra em mim, eu não fui expulso de lugar nenhum, tem alguma coisa errada. Numa ocasião, John Wesley leva uma pedrada na cabeça, ele passa a mão, sangue na mão, ele fala assim: agora tá bom para evangelizar. Agora que tá bom, sabe por quê? Porque a dor que você sente hoje está anunciando uma nova estação de Deus na sua vida. A dor que você está sentindo hoje está dizendo: olha, vem um grande milagre. Só que entenda o seguinte: o nosso propósito tem que ser maior que a nossa dor. A nossa angústia tem que ser maior do que aquilo que nos aflige. A nosso propósito, a nossa promessa, o nosso chamado tem que ser maior do que a nossa dor. Não fica triste, mas fica de pé. Fica angustiado, mas fica de pé. Está doendo, está sangrando, mas vai sangrando, vai doendo, porque Deus vai te sustentar na caminhada. Não é a sua força, é a força de Deus. Não é a tua graça, é a graça de Deus. Meu Deus do céu, eu não acredito que você está sentado nessa cadeira recebendo essa mensagem. Eu quero 20 pessoas de pé para receber essa palavra aqui hoje. Eu quero ver quem vai receber essa mensagem aqui hoje. Há um novo tempo de Deus. Eu quero profetizar sobre cada mão levantada aqui hoje. Tem um milagre sendo liberado aqui hoje em nossa direção. Alguém recebe essa palavra? Levante a sua mão e dá um brado de glória a Deus. Eu creio. A promessa vai se cumprir. Você vai enxergar, você vai andar, vai chegar na tua direção. Não tem oposição, não tem palavra de maldição, não tem demônio, não tem ônibus, não tem demônio, não tem nada que é capaz de parar aquilo que Deus tem na tua vida. Não tem demônio do inferno, não tem homem na terra que vai paralisar. Meu Deus do céu, quem aqui tem fé e está determinado a viver uma transformação, reage. Receba fortalecimento, receba unção, receba graça, receba força, receba manifestação da há uma unção dos céus sobre a nossa vida. Há uma glória dos céus sobre cada um de nós. Receba esta unção, receba esta unção. Eu sinto a presença de Deus aqui neste lugar. Eu sinto uma glória sobrenatural. Está chegando um novo tempo. Está chegando uma nova estação de Deus sobre a tua vida. Para você que ficou até o final, eu quero te agradecer por você estar aqui conosco, acessando o conteúdo que com certeza vai abençoar você, sua família e todos os seus amigos. Eu quero declarar paz e prosperidade sobre a sua vida. Se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe essa mensagem, com certeza vai edificar muitas vidas. Não se esqueça de nos seguir nas redes sociais. Inácio Leal.
Grande abraço, Deus abençoe.